Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você e sobre a sua família nesta manhã. Estamos iniciando o nosso culto matutino, a nossa escola bíblica dominical. E neste momento nós gostaríamos de agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nesse momento está nos acompanhando através das redes sociais, seja por meio do Facebook ou YouTube. Nosso muito obrigado, Deus continue lhe abençoando e agradecemos a oportunidade que nos concede de podermos adentrar a sua casa para nesta manhã adorarmos ao Senhor na sua presença e aprendermos a sua palavra. O salmista do Salmo 119, verso 41 diz: venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. E é sob essa misericórdia, e é nesta misericórdia que nesta manhã nós iniciamos a nossa escola bíblica dominical, para adorar ao Senhor e aprender a sua santa palavra. Neste momento, eu gostaria de convidar a você para, onde você estiver aí, curvar a sua cabeça e orar comigo nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, pois por mais uma manhã de domingo que aqui estamos em tua presença para te adorar e aprender a tua palavra, Senhor. Nós queremos te render graças, Senhor, sobre a tua misericórdia, porque ela, Senhor, não tem fim, Senhor, e a tua grande misericórdia, Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada dia, Senhor. Grande é a tua fidelidade, já dizia Jeremias. E nesta manhã nós queremos pedir uma bênção toda especial a todos aqueles que estão nos acompanhando e estarão, Senhor, adorando conosco, Senhor, neste culto matutino, ó Pai. Que o teu Espírito esteja nesta manhã nos ensinando a tua palavra, ministrando a cada coração e a cada vida. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com hinos. Estamos nesta manhã com o presbítero irmão Everton. Pai do seu irmão Everton. Amém, pastor. Vamos louvar ao Senhor com muita alegria. Amém, pastor. Muito obrigado. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Como é bom estarmos aqui em mais um domingo, em mais uma escola dominical, para louvarmos e agradecermos o nome do nosso amado Senhor. E vamos começar esse domingo com o hino de número 252 da nossa harpa cristã. Vamos começar o nosso domingo dizendo: Senhor, Tu és santo, santo, santo és Tu, Senhor. Todos juntos. Santo, santo és Tu, Senhor, em Teu louvor eu vou cantar. Com esperança, ó Deus de amor, Tu que queres consolar, eu te peço, ó meu Jesus, só Tu és meu Salvador, que me faças andar na luz. Santo, santo és meu Redentor, ao meu Jesus eu cantarei, entrando na felicidade. Ó Santo, Santo, proclamarei na minha eterna mansão, com os anjos e serafins, santo sempre vou cantar, com arcanjos e querubins, a Jesus eu vou adorar. Santo, santo eu cantarei ao meu Jesus que me salvou, e só nele confiarei, pois minha alma resgatou.
do céu para comer o maná celestial, para teu povo fortalecer com teu poder vital. Ao meu Jesus eu cantarei, entrando na felicidade. Ó Santo, Santo, proclamarei na minha eterna mansão, com os anjos e serafins, tanto sempre vou cantar, com arcanjos e querubins, a Jesus eu vou adorar. Em Jesus só hei de buscar a sua força divina, que avante me vai levar para o reino eternal. Ó, quão doce é o teu pão, que nos dá real vigor, no deserto consolação, que nos enche de fervor. Diga bem bonito: ao meu Jesus eu cantarei, entrando na felicidade. Ó Santo, Santo, proclamarei na minha eterna mansão, com os anjos e serafins, santos sempre vou cantar, com arcanjos e querubins, a Jesus eu vou adorar. Aleluia! Iremos adorá-lo eternamente. Santo, santo és tu, Senhor. Ainda, meus irmãos, com essa mesma alegria e como outorga o Jonathan Jackson, vamos louvar o nome do Senhor com o hino número 422, bastante conhecido. Diz que no céu não entra pecado. E ele diz no coro, é tão lindo, né? Irei eu para além da cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas idades. A Deus ele sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. E ele diz: ó, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. Que alegria será! Nessa manhã vamos invocar o nome do Senhor, dizendo: no céu não entra pecado. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, os todos são cheios de amor. As nuvens na vida terrestre não podem a glória ofuscar. No reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar, irei eu pra linda cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus ele sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade.
cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Diga bem bonito: irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando ver meu Senhor. Tão lindo, rodeado de grande esplendor. Aleluia, essa é a nossa mais firme esperança. Muito obrigado, pastor Nan Jackson. Amém. Glória a Deus. E é sob essa esperança que nós estamos nesta manhã aqui na presença dele para adorá-lo na beleza de sua santidade. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 7, que tem como título: O povo de Deus deve separar-se do mal. O texto áureo está em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 17, que diz: Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. A verdade prática nos diz que o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. O objetivo geral da lição é compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige a separação do pecado e do mundanismo. Os objetivos específicos são 3. Primeiro, destacar que Deus não aceita a mistura de seu povo com o mundo. Segundo, é entender que Deus exige plena santidade de seu povo. E terceiro, ressaltar que a santidade resulta em bênçãos para o povo de Deus. A leitura bíblica em classe está em Esdras, no capítulo 2, versículos 59 a 62, capítulo 4, versículos 2 e 3, e capítulo 6, versículos 2 ao 4. Se você puder, neste momento, puder ficar em pé, vamos convidar você a ficar de pé, que é um bom costume nosso, quando passamos a fazer a leitura bíblica. Se você também não puder ficar de pé, não tem problema, nos acompanhe neste momento. Esdras, capítulo 2, versículos 59 a 62, Esdras, capítulo 4, versículos 2 e 3, e Esdras, capítulo 6, versículos 2 ao 4. Esdras 2 e 59 nos diz: Também estes subiram a Tel-Melá e a Tel-Hassá, Querube, Adã e Mer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se de Israel eram. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhe: Deixai-nos edificar convosco
porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos a casa de nosso Deus, mas nós, sós, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. E em Acametá, no palácio que está na província da Média, se achou um rolo, e nele está escrito um memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei que deu esta ordem, com respeito à casa de Deus em Jerusalém, esta casa se edificará para um lugar em que se ofereçam sacrifícios, e os seus fundamentos serão firmes, a sua altura, de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados. Versículo 4, todos juntos, vamos lá, 1, 2, 3. E com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Amém. Queridos irmãos, neste momento vamos orar ao Senhor, agradecer pela leitura da sua palavra e pedir a sua bênção todo especial para que essa palavra possa ser aplicada. Deus nos oriente nessa manhã para que possamos aplicar as nossas vidas. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, pela leitura da tua palavra que foi realizada. Nos ajuda a aplicar esta palavra em nosso coração nesta manhã e nos direciona, Senhor. Nos direciona por meio da tua palavra, através do teu Santo Espírito, ministrando aos nossos corações. Continua nos ajudando e abençoando nesta manhã. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Poder sentar, se você está em pé. E nesse momento nós vamos adorar a Deus, mas agora com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho. Vamos convidar o evangelista, o irmão Alessandro Barreto. Para ti, o irmão Alessandro. Senhor, pastor Nath Jackson. Com o senhor está a oportunidade. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Um bom dia e a paz do Senhor Jesus para você e para a sua família. A palavra de Deus nos diz no livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 7, que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que nele esperam. Que Deus lhe abençoe nesta manhã maravilhosa. Nós estamos louvando a Deus, fazendo a obra do Senhor e chegou o momento das contribuições. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E se a Bíblia diz isso, então é porque Deus realmente ama aquele que contribui para a manutenção da sua obra. O profeta Malaquias, no capítulo 3 de seu livro, diz: trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, assim diz o Senhor. E provai, vede, se eu não vos abrirei as portas dos céus e abençoarei com abastança vossas vidas. Que o Senhor nesta manhã possa estar mais uma vez se alegrando com a nossa atitude. Chegou o momento das contribuições, dos dízimos e das ofertas. É através desse dízimo e desta oferta que a obra ela é mantida, a obra ela é feita. É através deste dízimo, por exemplo, e oferta voluntário, que almas são alcançadas. A Rede Brasil de Comunicação, por exemplo, é mantida através disso. A obra social da nossa igreja. Centenas, milhares de crianças e adolescentes são atendidos, suas famílias são atendidas. Milhares de cestas básicas foram entregues nesse período de pandemia e ainda a igreja continua fazendo isso através desta contribuição. E nós queremos disponibilizar para você que está nos acompanhando de perto ou de longe diversas formas de contribuir. A primeira maneira que você pode fazer, já que estamos tendo algumas restrições por conta dessa pandemia, graças a Deus as coisas estão melhorando, mas ainda há muitas restrições. Então você que está em casa, você pode contribuir. Você pode acessar pelo QR Code. Está aqui no canto superior direito da sua tela, do seu televisor, computador, smartphone, tablet, seja onde você esteja. Esse
códigozinho aqui, você vai aproximar o seu smartphone, seu celular, e ali você vai ser direcionado para uma página. E quando você for direcionado para essa página, você vai poder fazer a sua contribuição. Mas além disso, você pode acessar o site oficial da nossa igreja, que é o www.iadpeplay.org.br. Quando você acessar esse site, você vai direcionar o seu cursor lá para o finalzinho da página e vai ter lá, quero contribuir. Você vai clicar nesse ícone e aí vai ter vários itens que você pode selecionar, como a obra de missões, você pode selecionar a obra missionária, a obra social, você pode direcionar para a comunicação da nossa igreja, que refere-se à Rede Brasil de Comunicação, bem como outros. Você selecionou, você vai prosseguir e você vai ser direcionado a uma outra tela. E aí você tem pelo menos 3 possibilidades diferentes. A primeira é pelo PayPal. Essa possibilidade é para quem está fora do país, você aqui no Brasil também pode, mas principalmente quem está no exterior. Você vai ser direcionado a uma página onde você terá condições de emitir, por exemplo, um boleto bancário e você vai estar ofertando direcionado à Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E tem pelo PagSeguro. Você pode selecionar várias bandeiras de cartões de crédito, onde você poderá estar contribuindo de forma direta para a obra missionária e também para a manutenção da casa do Senhor. Além destas 2 possibilidades, existe uma terceira, que é através de algumas contas bancárias que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco possui, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Bradesco e também no Banco do Brasil. Sempre lembrando o CNPJ que identifica para onde vai essa contribuição. Lembre-se, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Você pode selecionar um desses 3 bancos e pelo aplicativo no seu celular, no seu smartphone, você poderá estar contribuindo, fazendo aquilo que está no seu coração. Lembre-se, a Bíblia nos diz de que Deus ele conhece o que está em nosso coração. Não importa quanto você vai fazer, mas desde que seja como você vai fazer, com alegria, com amor, com dedicação. E como sempre fazemos, nós vamos agora orar a Deus, pedindo uma bênção especial sobre a sua vida, você que é empresário e você que está desempregado também, você que tem um negócio e você que é funcionário. Nós vamos estar pedindo para que Deus continue lhe abençoando, abrindo as portas, porque Deus tem cuidado sim do seu povo. Vamos orar neste momento? Então feche seus olhos comigo. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos neste momento, Senhor, apresentar os teus servos que estão nos acompanhando e também aqueles que ainda não tiveram um encontro pessoal com Cristo, mas que não perdem a programação da Rede Brasil, que estão sendo abençoados, Senhor, dioturnamente, por esta programação que tem levado uma palavra, uma mensagem de esperança. Abençoa, Senhor, estes que irão contribuir, estes que já estão fazendo isso agora. Que a tua bênção, Senhor, espiritual, que a tua bênção física, que a tua bênção material, Senhor, alcance essas famílias. Veja este empresário, Senhor, que por fé está contribuindo, mas veja também, Senhor, este teu servo que está desempregado, que não tem, Senhor, como manter a família como precisa, mas que por fé, mesmo pequeno, como aquela ofertinha da viúva, está colocando agora, Senhor, algo para a manutenção da tua obra. Abençoa, Senhor, os comerciantes, abençoa o comércio do nosso país, a economia do nosso país, abençoa, Senhor, abre as portas das indústrias, das empresas, Senhor, para que o teu povo seja abençoado e tenha condições de viver melhor e contribuir para a tua obra também. Veja aqueles autônomos, aqueles que estão vivendo, Senhor, dependendo daquilo que conseguem vender. Senhor, abençoa todos em nome de Jesus. Que a tua bênção esteja sobre nós, é o que nós te pedimos, e sobre estes que vão contribuir, e sobre estes que querem, mas não tem como. Que a tua bênção alcance-os em nome de Jesus. Amém. Segundo aqui a orientação do pastor Nath Jackson, vamos convidar o presbítero, o irmão Everton, mais uma vez para louvar a Deus. Pai do Senhor, presbítero. Amém. Tudo bem? Fique à vontade. Amém. Muito obrigado. Meus irmãos, enquanto você contribui com alegria, vamos louvar o nome do Senhor também com alegria, com o hino de número 410. Jesus, meu rei glorioso, e ele diz assim que já sou muito feliz, com Deus. E no lindo, vamos aproveitar o momento, você contribui com alegria, louva a Deus com alegria, tanto com o seu dízimo e oferta, como com o hino da harpa.
Jesus é meu Rei glorioso, é grato cantar-lhes louvor. É Rei, mas me torna ditoso, enchendo-me do seu amor, deixando o seu trono de glória, me veio livrar dessa escória. Já sou muito feliz, já sou muito feliz com Deus. Jesus é meu Rei muito amado, nas lutas, na dor sempre está, paciente e humilde ao meu lado, ajuda e consolo me dá. Por isso constante o sigo, pois é meu pastor e amigo. Já sou muito feliz, já sou muito feliz com Deus. Jesus, que pudera eu dar-te por tanto amor para mim, bastante é servir-te e amar-te, é tudo entregar-me a ti. Aceita então minha vida, que a ti só se prostra rendida. Diga bem bonito. Já sou muito feliz, já sou muito feliz com Deus. Aleluia. Muito obrigado, pastor. Amém, glória a Jesus. Queridos irmãos, vamos agora para o momento mais especial deste culto, que é a ministração da palavra do Senhor. Tem sido escalado pelo pastor da igreja, o presbítero irmão Jonathan Lucena. Pai, irmão Jonathan. Senhor, pastor Nando Jackson. E com ele já está a oportunidade para a ministração da palavra. Amém, pastor. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria, que felicidade poder estarmos juntos, adorando a Deus e também com o privilégio, não é, de estarmos prosseguindo, estudando a palavra de Deus, e louvamos ao nosso Senhor Jesus Cristo pela oportunidade que Ele nos tem confiado de poder estarmos aqui também cooperando neste trabalho, tendo a responsabilidade de estar trazendo aqui uma singela reflexão a respeito do tema da lição de hoje. Queremos agradecer igualmente ao nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, pela confiança dada, e também ao nosso superintendente, o pastor Nando Jackson, também pela oportunidade de estar aqui cooperando neste trabalho tão maravilhoso que é de Escola Bíblica Dominical. E como já foi anunciado, é do conhecimento de todos, hoje, com a graça de Deus, estaremos estudando a lição de número 7 deste trimestre, que trata especificamente sobre o tema O Povo de Deus deve separar-se do mal. Uma lição de muita importância, rica em princípios que podemos aplicar e devemos aplicar na nossa vida espiritual. Nós entendemos nesta lição, ou entenderemos a importância de viver na prática o que a Bíblia vai dizer, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que a vida cristã deve ser marcada pela santidade, pela vida de santificação. O propósito desta lição, portanto, é nos fazer refletir, partindo desta experiência narrada nestes textos do capítulo 2, capítulo 4 e também capítulo de número 6, que são os textos básicos desta lição, em especial o capítulo 4, sobre a importância, não é, de o povo de Deus separar-se do mal. Na introdução já da nossa lição, nós podemos perceber o propósito, não é, o interesse do comentarista, o pastor Eurico Bergsten, em nos fazer refletir a respeito desse momento histórico narrado também nesta passagem bíblica. E eu queria chamar a sua atenção para o que diz a introdução desta lição. Está escrito assim: nesta lição iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém depois dos anos no cativeiro em Babilônia. Ali eles viveram espalhados,
pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária conforme os ritos da lei. Percebemos, portanto, que esse momento é marcante também pela transição, não é, de uma nova vida para aqueles repatriados. Assim como o povo de Israel, por exemplo, precisou retomar ou ter uma vida nova, diferente, quando foi resgatado, por exemplo, do Egito, recebendo as leis de Deus, a palavra do Senhor, e a partir desta estarem vivendo de acordo com a vontade de Deus, agora, mais uma vez, semelhantemente, o povo de Judá, especificamente, está retornando para Jerusalém e agora precisa marcar a sua vida com uma nova forma, seguindo de fato a palavra de Deus. E é importante percebermos de que nessa volta para Jerusalém, nós já temos visto em lições anteriores algumas dificuldades, ainda que estes estavam debaixo da bênção de Deus, como um cumprimento profético, uma promessa feita por Deus, registrada tanto por Isaías, como também pelo profeta Jeremias, como nós já temos visto durante todo esse trimestre. Mas, apesar disso, estes também enfrentaram sérias dificuldades. A lição de hoje, portanto, vai estar lembrando, pontuando uma destas, que foi vamos dizer que uma provação para a vida destes, para que eles de fato demonstrassem o interesse e o desejo de viver uma vida pautada de acordo com a vontade de Deus. Tanto é de que já no momento em que estes estavam voltando para Jerusalém, já houve a necessidade de eles demonstrarem de fato o vínculo, não é, com a nação de Israel e com o povo de Deus, mostrar que de fato pertencem ao povo de Deus. Observe que no tópico 1 da nossa lição, o comentarista, o pastor Eurico Bergsten, vai trazer a informação ou a afirmação que somente os judeus retornaram a Judá. Acompanhe conosco esta leitura do tópico 1, quando ele diz assim: para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Na primeira triagem foram excluídas 652 pessoas, até alguns filhos de sacerdotes cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias, foram rejeitados como imundo. E está aí a referência de Esdras, capítulo 2, versículos 59 a 62, que também é o texto básico, ou que pertence ao texto básico desta lição. E ele prossegue dizendo: os judeus mestiços, nascidos de casamentos mistos durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. E ele traz uma afirmação dizendo: Deus não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. Então, já nesse processo de mudança, de transição, houve a necessidade destes judeus provarem que de fato pertencia ao povo separado, o povo de Deus. E já dentro desta prova, da necessidade de provarem que de fato eram judeus puro sangue, vamos assim dizer, veja que 652 pessoas não conseguiram mostrar que de fato eram judeus, pertenciam à linhagem de Israel. Isso mostra já a necessidade de o judeu realmente demonstrar de que pertence a Deus e que está de acordo com a sua palavra. E é importante notar de que aqueles que passaram por este crivo tinham a responsabilidade, não é, de influenciar não somente os que o acompanhavam, mas aqueles que pretendiam futuramente também direcionar-se à cidade de Jerusalém. Mas, a bem da verdade, nós vamos perceber durante esta lição de que quando estes chegam em Jerusalém, como nós dissemos, alguns problemas passaram a surgir. E algumas situações que serviriam de estorvo, de tropeço, de impedimento para aqueles que haviam colocado desejo no seu coração de servirem verdadeiramente a Deus. E quando nós lemos, por exemplo, o capítulo 4, vamos perceber de que uma das grandes dificuldades que surgiram foi o povo que habitava na terra de Jerusalém,
que naquela época já eram chamados de os samaritanos, e que passam a inicialmente demonstrar um interesse no bem-estar daqueles judeus, mas que na verdade a sua intenção era outra, era uma intenção negativa. E diante desta realidade, o povo que havia acabado de vir da Babilônia, os repatriados precisaram se impor e mostrar que realmente estavam a serviço de Deus e que não permitiriam de que a linhagem fosse misturada. Uma vez que a lição vai tratar sobre os samaritanos, é importante nós trazermos à lembrança algumas informações gerais a respeito deste povo, já que será destacado de forma direta aqui no capítulo de número 4. E a própria lição, no tópico 2, vai estar mostrando que os judeus não aceitaram a ajuda desses samaritanos. E para que a gente possa entender essa ação, esta atitude ou esta reação dos judeus repatriados, nós precisamos refletir do que a Bíblia diz a respeito dos samaritanos. Inicialmente, é bom destacarmos a origem deste povo, a origem dos samaritanos. Quando nós voltamos um pouco na história, nós vamos perceber que após a morte de Salomão, o reino que até então era unificado, isso tanto no reinado de Davi, como também no reinado de Saul, reinado de Davi e o reinado de Salomão, mas a partir da morte de Saul, o reino passa a ser dividido em dois reinos. O reino do norte, que é o reino de Israel, com a sua capital em Samaria, e o reino do sul, que é o reino de Judá, com a sua capital em Jerusalém. Passam cada um ter os seus reis e, respectivamente, andam em caminhos ou trilham em caminhos opostos, vamos assim dizer. E a partir do momento em que surge o reino do norte, observaremos a própria Bíblia dizendo que o reino do norte, reiteradamente, enveredou pelo caminho da desobediência. E estes, no ano 722 a.C., foram oprimidos, pelo reino da Assíria, e a Assíria, portanto, passa a levá-los para outros povos, para outras regiões, como também trazer de outros lugares pessoas para habitarem em Israel. E dentro dessa realidade política, passa a surgir uma mistura, o que poderíamos chamar de miscigenação, de raças, de povos que habitavam em outros lugares e passaram agora a pertencer a Israel também, vivendo ali naquela nação. E a primeira vez que a palavra samaritano vai surgir, exatamente está no segundo livro dos Reis, capítulo 17, e o versículo de número 29, onde essa palavra aparece pela primeira vez. A expressão samaritanos advém da ideia de aqueles que habitam em Samaria. Quando os assírios conquistaram o reino do norte, as 10 tribos, esse povo surge de uma mistura de nações, como nós acabamos de perceber. E a Bíblia mostra esse momento histórico também. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, por exemplo, em 2 Reis, capítulo de número 17, e veja o que está escrito na palavra de Deus, no versículo de número 6 e outros versículos que nós estaremos lendo. 2 Reis, capítulo 17, versículo de número 6, diz assim: No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e fê-los habitar em Ala, Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Veja aqui exatamente aqui a informação que nós falamos, não é? Eles levam pessoas de Israel, a Assíria leva pessoas de Israel para habitar em outros lugares. Mas veja agora, por favor, o versículo de número 23 deste mesmo capítulo e o versículo de número 24. 2 Reis, capítulo 17, versículo 23 e 24 diz assim: Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Síria, onde permanece até o dia de hoje. Versículo 24 diz: E o rei da Assíria trouxe gente de Babel e de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. E é exatamente dentro dessa realidade que surgem os samaritanos. E uma importante informação que a própria Bíblia vai nos dizer
é que quando os samaritanos surgem, eles têm uma forma peculiar de viver. A princípio havia uma tentativa de se submeterem aos princípios da palavra de Deus, inclusive foi levado para aquela região sacerdotes para que pudessem influenciá-los a viverem dentro da cultura que predominava em Israel, mas sem sucesso. Porque uma das características dos samaritanos, isso desde os seus primórdios, é que eles conservavam uma espécie do que nós poderíamos chamar hoje de sincretismo religioso, uma mistura. Eles apresentavam um certo respeito, um certo temor a Deus, vamos assim dizer, conforme 2 Reis, capítulo 17, versículo de número 33, quando diz que ao Senhor temiam, mas também aos deuses serviam. Ou seja, eles ora apresentavam-se a Deus, respeitavam a Deus como uma divindade, mas ao mesmo tempo atribuíam a outros deuses, a outras divindades, culto também. O que nós poderíamos chamar de sincretismo religioso. Tanto é fato que lá ainda no Novo Testamento, isso vai haver resquícios que você pode ver, por exemplo, em João capítulo 4, versículo de número 22, naquela conversa ou naquele diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, não é? Mostrando que ainda naqueles dias perdurava esse conceito dentro da realidade dos samaritanos. Uma vez que o sincretismo era uma marca registrada dos samaritanos, isso se confronta de forma direta com o próprio princípio da palavra de Deus. Em Amós capítulo 3, versículo 3, fica claro que é incompatível servir verdadeiramente a Deus e adorar a outras divindades. O profeta, Deus usando o profeta, diz: andarão dois juntos se um não estiver de acordo? Não existe essa possibilidade. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus vai falar sobre isso também, dizendo que é impossível servir a dois senhores. Então os samaritanos possuíam essa característica, eles haviam um sincretismo religioso, isso desde o início da sua história. Mas um outro ponto característico também, ou uma informação que deve ser destacada, é esta cidade de Samaria. Quando lemos, por exemplo, em 1 Reis capítulo 16, versículo de número 24, o texto bíblico vai dizer de que o rei Onri comprou o monte de Samaria a um homem chamado Semer. Isso está no próprio texto bíblico, 1 Reis 16, 24. E ele compra esse monte, ou este lugar, por 2 moedas ou 2 talentos de prata e passa a colocar o nome daquele lugar, a princípio, em honra ao antigo proprietário, já que uma vez a palavra Samaria advém da expressão do nome deste homem, que era Semer. No Novo Testamento, ou no período do Império Romano, a cidade de Samaria também era conhecida como Sebaste, e traz a ideia de venerável. Esse nome foi dado, atribuído por o rei Herodes o Grande. E isso também deve ser lembrado. Samaria passa a ser, portanto, a capital de Israel. Só que o próprio texto bíblico de Esdras, capítulo de número 4, além de mostrar à Bíblia a origem dos samaritanos e também a cidade onde eles viviam, que era Samaria, obviamente, quando lemos Esdras, capítulo 4, eu queria chamar a sua atenção, por gentileza, abra a sua Bíblia, em Esdras capítulo 4, e veja que o texto vai mostrar a natureza dos samaritanos, as características que eles ainda possuíam dentro desse período histórico, a forma, por exemplo, como o escritor se reporta ao tratar deles. Veja o que diz no capítulo 4 e o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Veja que a expressão que o escritor sagrado usa, se reportando aos samaritanos, aponta para a sua natureza, para quem eles eram de fato em relação ao povo de Deus. Observe que eles são chamados de adversários. A expressão hebraica que aparece nesse texto sagrado, a expressão original, traz a ideia de inimigo, traz a ideia de alguém que oprime, uma pedra de tropeço, é a expressão tsare, o que retrata a natureza desses samaritanos, como também os seus propósitos. Ou seja,
O interesse deles com relação ao povo de Israel era ser um problema, ser uma pedra de tropeço, era se opor ao povo, principalmente aqueles que haviam colocado em seu coração a restauração daquela nação. Observamos que, mesmo eles demonstrando uma aparência de piedade, o que nós veremos mais à frente, mas a sua natureza era maligna, eles eram adversários. O objetivo deles, ao ouvir que Jerusalém estava sendo reconstruída, ou a sua reconstrução havia iniciado, era exatamente se opor. Tanto é que quando viram de que, apesar de todas as dificuldades, os repatriados haviam iniciado a restauração, eles se perturbaram muito, diz a palavra de Deus. Não só nesse período, pela liderança de Zorobabel, ou de Josué, ou Jesua, mas também até no período de Neemias. Esses samaritanos também serão uma pedra de tropeço e mostram inquietação, o incômodo em ver a restauração de Jerusalém. Isso está em Neemias capítulo 2, versículo 10, também versículo de número 19, e você pode ainda conferir Neemias capítulo 4, versículos 1 e o versículo de número 7. Observe que eles demonstram aparentemente uma piedade, os samaritanos, não é? E ofertam até ajuda na reconstrução. E veja que as palavras que eles usam são bem retóricas, são bonitas, aparentemente, não é? Quando eles se apresentam aos líderes que estavam ali com a responsabilidade de reconstruir, eles demonstram aparentemente o interesse de cooperar, de ajudar, disponibilizam-se para estar cooperando e ainda coloca isso como uma justificativa, um motivo piedoso ou religioso, dizendo, nós também estamos querendo fazer esse trabalho, pois adoramos, nós buscaremos ao vosso Deus. Quem olhasse a ação simplesmente pela aparência, poderia achar de que havia um interesse de fato que isso acontecesse, mas isso era uma estratégia, isso era uma proposta que eles haviam feito para querer enganar, para querer se infiltrar. Tanto é fato que quando nós seguimos a leitura desta passagem, nós vamos perceber qual era o seu real intenção, ou seu real propósito, a sua real intenção. É o que o texto bíblico vai nos apontar. Nem sempre o que alguém diz realmente se harmoniza com o que está no seu coração. Às vezes, a intenção é bem diferente do que se imagina. Observamos que diante da proposta que eles propõem em ajudar, em auxiliar, os repatriados rejeitaram firmemente. Eles tiveram discernimento de perceber, de entender, uma vez que já conheciam bem o histórico daquele povo, já haviam percebido de que a intenção não era verdadeira. E a bem da verdade, a própria leitura bíblica em classe, quando narra Esdras, capítulo de número 2, versículo 59 em diante, nós vamos perceber que os repatriados já haviam rejeitado, por exemplo, alguns que se diziam judeus e não provaram. Veja que entre eles mesmos havia um critério e estes não estavam dispostos agora a transigir com a lei de Deus, não permitiriam de que a mistura entre eles e os samaritanos viesse a ser um novo problema para aquele momento tão importante que era a restauração daquela cidade. Se esse povo se começasse a se misturar, haveria um problema, porque alguém pode perguntar, mas qual o problema, qual o perigo de aceitar a mão de ajuda? Não era o momento de unir as forças, não era o momento de todos se engajarem, mas a questão não é puramente isto. Não é? A própria palavra de Deus vai dizer de que havia uma determinação em que não poderiam se haver uma mistura para que a identidade dos israelitas fossem comprometidas. O povo de Israel havia sido exortado por Deus muitos anos antes a respeito disso, inclusive em relação aos casamentos mistos, embora nós teremos uma lição posterior que vai tratar especificamente sobre isso, mas um dos pontos a ser considerado também é essa realidade. Então a mistura sempre foi prejudicial, sempre foi preocupante. O próprio comentarista, o pastor Eurico Bergsten, voltando ao tópico 1, ele traz uma informação, uma lembrança, dizendo que a história de Israel registrava uma amarga experiência nesse sentido. Inclusive, quando saíram do Egito, isso está em Números capítulo 11, versículo 4, quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se preparavam para ir a Canaã, um grande povo de mistura não israelita queria acompanhá-los. E foi exatamente essa gente que, durante o trajeto pelo deserto,
foi fonte inspiradora de murmuração. Já havia históricos disso, de problemas exatamente emanados dessa mistura de povos. E Deus já havia exortado isso. Você pode encontrar textos na palavra de Deus, por exemplo, em Êxodo capítulo 34, versículos 10 a 17. Você pode estar anotando e lendo posteriormente para o seu estudo devocional. Deuteronômio capítulo 7, versículos de 1 a 11. E também Deuteronômio capítulo 12, versículos 1 a 3. Uma vez que Israel havia sido escolhida a nação para servir de influência para outras, Números capítulo 23, versículo 9, diz que esta nação deveria estar separada, consagrada para Deus. E essa mistura era prejudicial. E isso serve de uma lição muito importante, uma vez que o povo de Deus na atualidade deve manter-se igualmente separado, deve manter uma vida de pureza, não envolver-se com qualquer coisa que venha a transigir, que venha a prejudicar o testemunho e servir de empecilho para os que fazem a obra de Deus. Existem várias passagens no Novo Testamento onde nós encontraremos essa realidade. Mas me permita fazer uma observação. Quando esses repatriados, de acordo com a liderança de Zorobabel e outros que auxiliavam, mantiveram essa postura de não se misturar, isso não significa dizer que, como crentes hoje, por exemplo, não impeça-se, por exemplo, de ter relacionamentos, de conviver com pessoas que às vezes não professam a mesma fé que você e eu professamos, que não conheçam a Deus como nós conhecemos, não se submetam aos princípios da palavra de Deus. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O crente que salva em Jesus Cristo entende que ele está no mundo, não é? Filipenses capítulo 2, versículo 15, diz que nós devemos refletir como astros no mundo. E o próprio Senhor Jesus, em João capítulo 17, disse: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós, como crentes, claro, em meio a uma geração corrompida e perversa, como disse Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 15, nós precisamos brilhar, que a luz de Cristo brilhe em nós. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 9 e 10, Paulo mostra, não é, de que não é para o crente viver isoladamente nesse sentido. Não é isso que está a Bíblia afirmando, mas naquilo que vem a prejudicar a vida espiritual, o testemunho pessoal do crente, isso não pode ser aberto concessão. Tem que haver uma separação, tem que haver um limite. A própria palavra de Deus diz em 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, que pelo testemunho nós precisamos levar as pessoas também a Cristo. O próprio Senhor Jesus deu esse exemplo clássico e ele é o maior exemplo disso. Nós vamos encontrar textos da palavra de Deus, principalmente durante o seu ministério terreno. Por exemplo, Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2, nós encontramos a informação que Jesus recebia publicanos, pecadores, pessoas que eram marginalizadas na sociedade. Isso está em Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2. Mateus capítulo 9, versículo 10 e 11, diz também que ele sempre estava acessível, sempre estava demonstrando uma atenção especial para essas pessoas, mas nunca correspondendo com as suas práticas, comungando com as suas práticas pecaminosas. Tanto é que em Hebreus capítulo 7, versículo de número 26, vai dizer que ele também precisou separar-se como sacerdote que era. Ele não podia comungar de práticas pecaminosas, mas viveu dentro da realidade social e histórica de seus dias, sendo um exemplo, atendendo às necessidades alheias, mas sem necessariamente conviver com aquelas práticas. Diante dessa realidade, nós vemos, ou podemos perceber, melhor dizendo, a importância e as lições que nós podemos extrair desta lição, a lição de número 7. Mas alguém pode perguntar, quais os motivos que podem ser ainda vistos para que os repatriados fossem tão contundentes? Porque alguém pode dizer assim, será que eles não foram tão radicais? Será que não foram extremistas em não querer a ajuda dos samaritanos naquele momento de reconstrução? Será que não havia possibilidade de flexibilizar naquele momento, a bem da paz, da tranquilidade entre aqueles povos? Quais foram os motivos reais e verdadeiros que levaram à separação entre aqueles judeus e os samaritanos? Se você me permite, nós poderíamos aqui destacar algumas razões básicas. Primeiro, a própria razão étnica, que nós já vimos aqui. E você pode estar lendo com atenção, segundo Reis, capítulo 17,
todo este capítulo é rico em informações, mostrando essa realidade da mistura. Nós lemos já alguns versículos, mas você pode reler depois com calma e perceber de que essa mistura étnica, a mistura com outros povos, era uma das razões, como nós já vimos aqui, algo que não era aceito por Deus. Ainda que Deus vai permitir, por exemplo, que pessoas de outras nações, ao se converterem, passe a pertencer ao povo de Deus, mas sem esta possibilidade, sem esta condição, não haveria como estarem juntos nesse aspecto aqui. Então, é um primeiro motivo, um motivo étnico, que deve ser destacado também em sala de aula. Segundo, além do motivo étnico, por conta do princípio estabelecido por Deus com relação à não mistura com outros povos, havia motivos religiosos. E eu queria mais uma vez ler com você o que diz a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, capítulo de número 17. E veja comigo, por favor, alguns versículos que mostram motivos religiosos para que os judeus fossem tão incisivos, conservando a separação, o distanciamento, né, a sua santidade em relação aos samaritanos. Em segundo livro dos Reis, capítulo 17, vejamos o que diz, versículos 29 em diante. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 17, versículos 29 em diante, diz assim a palavra de Deus. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. E os de Babel fizeram a Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azimá, e os aveus fizeram Nisbais e Tartaque. Os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Assim temiam ao Senhor, e dos mais humildes se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Versículo 33 ainda. Assim ao Senhor temiam, e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Versículo 34, até o dia de hoje, ou seja, até o momento em que o escritor fez o registro deste livro, ele diz, fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, e segundo as suas ordenanças, e segundo a lei, e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. E ainda por fim, poderíamos estar lendo o versículo de número 41, que traz uma informação muito importante, quando diz assim, assim, estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura, como fizeram seus pais. Assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. Então veja que esse texto aqui relaciona o que nós poderíamos dizer que era um motivo religioso, a mistura religiosa que havia naqueles dias. Os samaritanos eram pessoas que aparentemente temiam a Deus, respeitavam a figura de Deus, Deus Jeová, o Deus de Israel, mas não serviam verdadeiramente e conservaram o sincretismo religioso. Apesar de toda a tentativa, por exemplo, quando lemos 2 Reis, capítulo 17, versículos 27 e 28, para que sacerdotes fossem ensinar a palavra, mas sem sucesso. Eles não queriam pertencer verdadeiramente a Deus. Possuíam a sua própria forma de adoração. Eles criaram a sua própria religião, distanciando-se de Deus e de sua palavra. A bem da verdade, eles criaram até mesmo o seu próprio cânon sagrado, ou seja, a sua própria Bíblia, a sua própria Escritura. Não consideravam livros a não ser os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Eles não acreditavam nos profetas, não acreditavam nos livros poéticos e outros livros que já existiam naquele período, mas se limitavam apenas a estes 5 livros. Não queriam se submeter ao que Deus havia revelado por meio de outros instrumentos seus, profetas, que tanto proclamaram verbalmente como de forma escrita.
É importante destacar também que os próprios samaritanos, além de criarem sua própria Bíblia, eles também criaram um templo paralelo ao de Jerusalém. Eles não queriam mais se submeter à adoração em Jerusalém. Eles não queriam mais se submeter à adoração institucionalizada por Deus, no lugar que Deus separou, mas criaram um templo paralelo no Monte Gerizim e disseram que ali era o único lugar que eles deveriam adorar. Tanto é que quando lemos mais uma vez, ou nos reportamos a João capítulo 4, naquela conversa entre Jesus e a mulher samaritana, ela expõe essa dúvida, né? Que os judeus diziam que era em Jerusalém que deveria Deus ser adorado, e os samaritanos diziam que era em Gerizim. Então veja que eles criaram um lugar alternativo de adoração, mostrando que a razão de Zorobabel e os demais judeus repatriados manterem-se firmes tinha essa intenção religiosa, porque não havia a possibilidade de se compatibilizar entre a religião dos samaritanos e o que eles haviam recebido do próprio Deus. Motivo religioso pesava. Não bastasse isso, além de eles criarem sua própria Bíblia, além de criarem o seu próprio lugar de adoração, o texto bíblico vai nos ensinar também que eles criaram seu próprio ministério, né? Porque diz a palavra de Deus, em 2 Reis 17:32, que eles levantaram sacerdotes, os seus próprios sacerdotes, sem aquele critério, não é, que Deus havia estabelecido, sendo da tribo de Levi, especificamente aqueles que haviam sido separados. Eles passam a criar, levantar a sua própria vontade, sacerdotes, para que ministrassem religiosamente. Isso aponta para a incompatibilidade, não tem como, não haveria possibilidade dos repatriados aceitarem esse comportamento. Não bastasse isso, me permita também fazer uma outra pontuação aqui, que facilitará a nossa compreensão e perceber porque a atitude tão incisiva, tão segura, de não quererem a mistura com os samaritanos. Nós já vimos aqui a questão étnica, já destacamos também a questão religiosa, mas haviam também situações políticas, porque uma vez que os repatriados haviam acabado de chegar, quem tinha a primazia daquela região eram os samaritanos. E eles temiam perder esse status, essa posição. Eles temiam que se, ao permitir os judeus estabelecerem em Jerusalém, eles perdessem a primazia quanto ao poder político, comercial e também econômico. E é bom lembrarmos que Zorobabel veio com a autoridade dada pelo rei para que fosse o primeiro, não é? Dentro dessa nova realidade histórica daquela nação, o governador de Jerusalém. Então isso já iria de encontro. Veja o que diz, por exemplo, Esdras capítulo 4, versículo de número 13 em diante, onde fica claro a intenção política ou o motivo político da não associação com aquele povo. Veja o que diz Esdras capítulo 4, versículo 13 em diante, quando os samaritanos fazem uma carta para se oporem à reconstrução daquela cidade, inicialmente do templo e respectivamente, os muros que seriam efetivados a partir de Neemias, mas veja o que diz Esdras capítulo 4, versículo 13 em diante. Veja o que eles afirmaram em relação ao rei, ou enviaram informação para o rei. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, como somos assalariados do paço e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem desta maneira, não terão poção alguma desta banda do rio. Observe que fica claro aqui o motivo político. Não é? Havia a questão política que fazia com que os repatriados de fato mantivessem o distanciamento, o não envolvimento com os samaritanos. Não era uma questão simplesmente religiosa. Os samaritanos tinham interesse político e os repatriados judeus perceberam essa intenção, por isso também se mantiveram firmes. E uma quarta razão, um quarto motivo a ser destacado também, é o motivo moral.
porque a própria realidade religiosa implicava em questões morais. Nós já vimos aqui, por exemplo, que uma das práticas da adoração às divindades que os samaritanos adoravam era o sacrifício de crianças, de filhos, como forma de adoração às divindades. Mas existia outra forma que eles também adoravam algumas divindades, era através da prostituição, era através do pecado moral, que era uma prática comum entre as religiões pagãs daquela época, onde havia prostitutas cultuais, sacerdotisas, que levavam as pessoas a praticarem pecados, não é? E isso aponta para a questão moral. Não havia possibilidade de haver uma harmonia. É o que a lição está a nos ensinar também nesta manhã. Eu achei muito importante e queria destacar aqui, uma vez que estamos no tópico 2 da lição, dentro da realidade histórica que esse tópico apresenta com relação a quem são os samaritanos e a sua intenção, eu queria ler com você o que diz o tópico 2 da nossa lição e o ponto 2. Nós já vimos aqui quem são os samaritanos, mas veja o que diz o ponto 2, quando o escritor, o comentarista, o pastor Eurico Bergsten vai estar tratando sobre os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus, ele faz um destaque aqui que é muito importante. Ponto 2 diz assim: quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Está aí a referência. Igualmente, quando da construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foi recusada. Neemias capítulo 6, versículos 2 e 3. Aí ele afirma, e isso aqui deve ser destacado, esta atitude é bíblica. Que atitude? De rejeitar, não é? O que os samaritanos estavam propondo. Pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar, primeiro, daqueles que não têm a sã doutrina, e estão aí as referências que os nossos amados irmãos e amigos que estão acompanhando podem estar lendo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 5, e outras passagens que são importantes serem lidas também. E ele continua dizendo, igualmente devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular, ou seja, alguém que não vive de acordo com a vontade de Deus e com a sua palavra. Estão aí textos também riquíssimos que podem ser lidos e serem alvos de estudos também. E ele ainda reitera dizendo, como também daqueles que causam divisões. Romanos 16, versículos 17 e 18 e outras passagens que podem ser lidas. Então, a atitude bíblica, pois a Bíblia manda, como ele aqui destaca, afastar daqueles que não têm a sã doutrina, que não vivem uma vida de acordo com a vontade de Deus e daqueles que causam divisões. São atitudes que a Bíblia exige, não é? Para aqueles que querem viver verdadeiramente de acordo com a vontade de Deus. E isso foi a razão, ou estas foram as razões, que os repatriados se mantiveram tão firmes, tão seguros, tão contundentes com relação à aparente ajuda que os samaritanos queriam propor. Não podemos permitir transigir. No período de Neemias, se você ler, por exemplo, o capítulo 13, versículos 28 a 30, Neemias teve que ser incisivo, porque naquele período ainda era alimentado por algumas pessoas o casamento misto, essa miscigenação, essa mistura racial, que foi tão prejudicial, como nós já vimos aqui, a ponto de Neemias, no intuito de influenciar espiritualmente, percebeu a influência estrangeira, porque um dos homens que ali moravam casou-se com a filha de Sambalate, e Neemias expulsa aquele homem também, exatamente por causa dessa atitude que confrontava-se com o princípio de Deus. Isso pode ser visto, como dissemos, em Neemias capítulo 13, versículo 28 ao versículo de número 30. Flávio Joséfo, que é um historiador judeu, ele disse em uma de suas obras, destacando que os samaritanos recebiam de braços abertos os judeus, que quebravam as leis judaicas. E isto, obviamente, fazia por aumentar o ódio dos demais judeus. Observe que o fato de os samaritanos incentivarem os judeus a quebrar as leis de Deus fazia com que cada vez mais essa disputa se tornasse acirrada, ou essa necessidade de se manter santificado, puro, separado do convívio, das práticas dos samaritanos.
Tanto é que em Lucas capítulo 9, versículos 52 a 56, nós vamos encontrar um momento em que os próprios discípulos de Cristo perguntaram a Jesus se ele permitiria de que eles orassem para que o Senhor mandasse fogo do céu e consumisse os samaritanos. Veja como era difícil, não é? Por causa desta realidade moral também, que traria uma implicação para a convivência, para a mistura entre os samaritanos e os judeus. A separação entre os samaritanos, ou entre os judeus e os samaritanos, portanto, nesta lição, é uma ilustração da vida de santidade para o crente. E nós precisamos trazer esta aplicação para a nossa vida. É isso que o comentarista também na lição vai estar propondo. Quando, por exemplo, lemos o tópico de número 3, acompanhe conosco o tópico 3 da nossa lição, quando ele vai lembrar que Deus exige santidade do seu povo. O tópico 3 da lição, nós encontramos o comentarista, o pastor Eurico Bergsten, trazendo algumas informações que são muito importantes. Está escrito assim, o tópico 3 da nossa lição. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. E aí existe aí informações em momentos específicos da história da nação em que foi importante a santidade, a separação daquele povo do mal que traria implicações espirituais. A própria palavra santidade nas Escrituras traz dois sentidos básicos que nós precisamos aqui destacar. Primeiro, separação do mal. A palavra santidade significa isso. Por isso que a lição de hoje vai tratar sobre a necessidade do povo de Deus separar-se do mal. Porque a palavra santidade pressupõe isso, separar-se do mal e do pecado. Um segundo sentido básico é que a palavra santidade, além de apontar para a separação do mal e do pecado, indica a dedicação completa ao serviço do reino de Deus. A palavra santidade no Antigo Testamento originalmente vem de um corte, ou seja, de uma separação. É o que a palavra santidade, o significado da palavra santidade possui nas Escrituras. É o que a palavra de Deus ensina, que é uma necessidade para quem quer viver separado da corrupção do pecado e deseja viver única e exclusivamente para Deus. E algumas afirmações devem ser feitas nesta manhã a respeito da santidade. Primeiro, que a santidade para o povo de Deus não é opcional. É isso mesmo que a Bíblia ensina. A santidade para o crente, para o povo de Deus, não é opcional, é um mandamento, é uma ordem. Quando nós analisamos o Antigo e o Novo Testamento, vamos perceber que Deus não está dizendo assim: se você achar por bem ser santo, ser consagrado, ser separado, seja. Deus não diz: se você achar que isso é conveniente para você, seja separado, seja santo, consagrado a Deus. Ele também não diz isso. Todas as vezes que Deus fala por meio da sua palavra, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é nesses termos, como uma ordem, como uma determinação. Ser consagrado, ser santo, separado da corrupção do pecado, separar-se do mal, não é algo opcional para o crente, é uma determinação de Deus. Quando nós lemos a palavra do Senhor, veja comigo, por favor, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos 3 e também versículo de número 7, nós encontramos o apóstolo Paulo sendo incisivo quanto à ordem ou à vontade de Deus, como sendo determinativa para os seus servos. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 3, está escrito assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Ainda no versículo de número 7, nós encontramos o apóstolo Paulo afirmando: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Veja que é uma ordem, é uma determinação. Isso tanto no Antigo como no Novo Testamento. Em Levítico, capítulo 19, para quem está anotando, versículo 1 e versículo de número 2. Também Levítico, capítulo 20, versículo de número 7.
Ainda no Novo Testamento, além dessa passagem que acabamos de ler, você pode estar também lendo primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo de número 16, mostrando a Bíblia que a santidade é o imperativo, é uma determinação, é o que a palavra está ensinando. De modo que um crente que não vive uma vida de santidade, separado da corrupção, do pecado, do mal, ele está transgredindo, ele está desobedecendo, porque a santidade é uma ordem. Segundo, além de a Bíblia ensinar de que a santidade é uma ordem divina, implica em uma separação, como nós já vimos. A própria palavra santidade, em seu significado peculiar, traz a ideia de separação. Eu queria ler com você Levítico capítulo 20, versículo de número 24 e o versículo de número 26, quando Deus traz esta lição para a nação de Israel. Levítico capítulo 9, ou seja, capítulo de número 20, versículo 24 e o versículo de número 26, Deus diz assim, Levítico 20, versículo 24 e também o versículo de número 26. E a vós vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu a darei a vós, para possuí-la em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Veja aí a santidade na vida do crente, do servo de Deus, como sendo uma separação, uma consagração. Versículo de número 26. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Veja que isso fala de propriedade, Deus dizendo, vocês são meus, vocês são separados, vocês agora pertencem a mim. É o que a Bíblia vai dizer. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 14 e o versículo de número 15, nós encontramos o apóstolo Paulo reiterando esta verdade em 2 aos Coríntios, capítulo de número 6, versículos 14 em diante. Ele diz assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Veja que a santidade fala de separação. É um povo exclusivo, que é propriedade exclusiva de Deus. É o que a palavra de Deus nos ensina. Além de ser uma ordem, portanto, a santidade na vida cristã deve ser entendida como uma ordem, mas também como uma separação. Nós fomos separados, nós somos em Cristo escolhidos, separados da corrupção do mundo, vivendo exclusivamente para Deus. Somos pertencentes a Deus. Que privilégio, não é? Saber de que em Cristo nós fomos separados. Nós fomos separados da corrupção do pecado e agora vivemos para Ele. Nós somos santificados em Cristo, é o que a palavra nos diz. E isso é possível no momento em que uma pessoa se entrega a Cristo como Senhor e Salvador, entendendo de que Ele é o único que pode restaurar a sua vida. No momento em que nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele agora passou a ser o Senhor das nossas vidas. Nós somos propriedade exclusiva. Estamos debaixo do seu cuidado, da sua proteção, nós fomos separados para Ele. E Ele cuida, não é? Tem zelo. A Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós, não um ciúme doentio, negativo, mas um ciúme de zelo, de cuidado. É o que diz a palavra de Deus. E eu preciso lhe dizer nesta manhã, de que você é separado para Ele. E uma vez que você é propriedade dEle, Deus se responsabiliza pela sua vida também. Você é de Deus, e isso é por meio da consagração, da santidade, da separação, conforme diz a palavra de Deus. Você pode dizer amém nesta manhã? Você pertence a Deus. Glórias ao nome do Senhor. É importante destacarmos que separação, mas também consagração.
separado de, consagrado a. É o que a santidade aponta. É o que ensina a palavra de Deus. O padrão da vida do povo de Deus, o ideal de Deus para o seu povo, é que essa santificação deve ser uma vida inteiramente consagrada. E ela não se limita apenas a alguns aspectos da vida, mas em toda a maneira de viver. É o que diz o apóstolo Pedro ao escrever a sua primeira carta. No capítulo 1, nós encontramos esta informação quando lemos do versículo 14 e o versículo de número 15. É o que nos diz a palavra do Senhor. A santificação é praticada e aplicada ao viver diário do crente. Nós somos consagrados, nós somos separados para Deus, por Deus e para Deus. É o que a consagração assim nos ensina. De modo que nós, já nos direcionando ao término desta reflexão, precisamos entender. E observe o que diz o tópico 4 da nossa lição, quando o comentarista, o pastor Eurico Bergsten, também traz à tona a afirmação de que devemos manter uma vida de separação do mal. Veja o que diz o tópico 4 da nossa lição e o ponto 1 em diante, quando diz: os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Diz assim: se os judeus tivessem aberto a porta para uma união com os samaritanos, estes provavelmente ter-se-iam mostrado afáveis e pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus. Teriam participado do culto dos judeus e afastado a presença do Senhor, uma vez que Deus não se une à idolatria. Vale a pena manter a separação com o mundo. A Bíblia, no ponto 2, ele diz, a Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valiam a pena manter a linha de separação do mal. O salmista no Salmo 73, como ele diz aí na letra A, o salmista Asaf. O próprio Malaquias, foi preciso Deus trazer também essa informação no período do profeta, reenfatizando a necessidade e a importância da separação. Malaquias capítulo 3, versículo 15, o texto bíblico diz que havia naqueles dias pessoas que afirmavam ser inútil servir ao Senhor. E ele vai reiterar a necessidade de separação ao ler Malaquias capítulo 3, versículos 16 e 17. No ponto 3, ele afirma, dizendo, devemos viver conforme a vontade do Senhor, como nós já vimos aqui em textos como 1 aos Tessalonicenses 4 e 3, mas ele lembra também o que Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 4, versículo de número 2. E o quarto ponto e último deste tópico, desta lição, trata sobre bênçãos que acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. E está aí referências importantes como o crescimento espiritual, como a intimidade estreita com Deus, e isso só é possível por meio da comunhão, por meio da santidade, da separação a Deus. Eu finalizo dizendo que os samaritanos naquela época tiveram que entender a necessidade o porquê dos judeus se manterem firmes diante do Senhor, manterem firmes diante do que a palavra de Deus ensina. O bom é que agora na nova dispensação, os samaritanos também têm a oportunidade de rever os seus conceitos, não é? Porque no Novo Testamento nós vamos incluir, ou vamos perceber, quero dizer, Jesus deixando claro que os samaritanos não estão fora do projeto salvador, contanto que esses se submetessem ao que Deus estabeleceu para as suas vidas, o que eles deveriam ter feito lá naquele período, conforme nós estamos estudando. Mas no Novo Testamento, por exemplo, Jesus encontra-se com aquela mulher samaritana, conforme está em João capítulo de número 4, dando ênfase à salvação também dessas pessoas. E aquela mulher, ao crer em Jesus como Salvador, também recebeu a salvação. Por que não dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, quando Jesus poderia tratar sobre qualquer outro assunto, afinal, era a sua despedida fisicamente dos seus discípulos, na ascensão, voltando ao seu lugar de origem, mas antes disso, ele diz em Atos capítulo 1, versículo de número 8, mostrando a necessidade de os discípulos estarem cheios do poder do Espírito para serem testemunhas. E ele diz, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Veja que o Evangelho quebra a barreira étnica e mostra também que aos samaritanos a salvação é possível se esses crerem no Filho de Deus. E em Atos capítulo 8, versículos de 1 a 8, vamos perceber que na cidade de Samaria o Evangelho chega, não é, de forma gloriosa.
onde Deus usa poderosamente um diácono que pregava a palavra de Deus, que era o servo de Deus chamado Filipe, e ali muitas conversões foram possíveis, pessoas foram salvas e o nome do Senhor foi glorificado. É isso que o Evangelho faz, mas é necessário destacar de que a santidade não pode ser aberta com concessão, mas para aqueles que se arrependem, se convertem, não é? Creem no Filho de Deus, também podem desfrutar deste nível de vida, de espiritualidade, que é uma vida consagrada a Deus. Que possamos guardar, portanto, a palavra do Senhor. Agradecemos pela sua atenção, pelo seu companheirismo, está sempre acompanhando conosco a palavra de Deus e mais uma vez agradecemos ao nosso Deus, ao nosso pastor e ao nosso superintendente. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, agradecemos ao Senhor pela boa e maravilhosa palavra, né? Em suma, aprendemos que viver em santidade não é uma opção, é um mandamento do Senhor. Mas, queridos, estamos hoje no primeiro dia da semana, dia de domingo, primeiro dia da semana, e esta semana será uma semana especial para a família IADPE. Sim, porque na próxima terça-feira, dia 18 de agosto, o nosso pastor, pai e amigo estará completando mais um ano de vida. E neste momento, em nome da superintendência das escolas e de toda a direção de EBDs, corpo discente e docente, nós queremos, pastor, lhe desejar muitos anos de vida e muita vida nos anos. Queremos que Deus continue lhe dando sabedoria, força, vigor, para continuar sendo esta bênção que tem sido para as nossas vidas, guiando este tão grande rebanho, do qual nós temos, pastor, orgulho de dizer que somos suas ovelhas. E queremos deixar aqui para a sua meditação, texto que está em Números, no capítulo 6, versículos 24 a 26, que diz: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Nesta manhã, pastor, sinta-se abraçado, né, por toda a superintendência, professores, direções de EBDs e corpo discente. Que Deus continue lhe abençoando, lhe dando força, vigor, sabedoria e, como já falamos, muitos anos de vida e muita vida nos anos. Neste momento nós vamos convidar você que está em casa também a ficar de pé. Vamos fazer uma oração especial agradecendo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, nesta manhã, pela vida do teu filho, ó Pai, que tu tens chamado para estar à frente deste grande rebanho, o nosso pastor, pastor Ailton José Alves. Ó Pai, continua dando força ao teu filho, dando sabedoria, inteligência, direção, ó Pai, para que ele continue, Senhor, na direção do teu Espírito, ó Pai, direcionando este grande trabalho, Senhor, que tem sido esta igreja, ó Senhor. Tu sabes neste momento o desejo do seu coração e pedimos a Ti, ó Pai, que Tu venhas, Senhor, cumprir o desejo do seu coração segundo a sua vontade. Continua abençoando a ele, a irmã Judite, Senhor, toda a sua família neste momento. Que as Tuas mãos de Deus continuem estendidas sobre o Teu Filho neste dia, Senhor. E que durante esta semana Tu possas abrir as comportas dos céus e derramar copiosas bênçãos sobre a vida do Teu Filho, ó Pai. Em nome de Jesus nós pedimos, hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos agora apresentar, né, o nosso país, as famílias que estão enlutadas, né, por conta desta pandemia, as pessoas que perderam seus empregos, os empresários, né, que tiveram de fechar. Vamos orar agora para que o Senhor possa estender as suas mãos e reverter a situação da nossa nação brasileira. Neste momento, ore comigo novamente. Pai, em nome de Jesus,
Nós queremos te render graças por tudo quanto nos concedeste nesta manhã, Senhor, e queremos pedir uma bênção toda especial em favor da nossa nação brasileira. Pai, que tu possas reverter esta situação, Senhor, nesta nação, ó Pai. Sopra, Senhor, esta pandemia, Senhor, para longe. Ajuda aquelas famílias, Senhor, que estão enlutadas, consola. Aqueles que perderam seus empregos, Senhor, aqueles empresários que tiveram de fechar suas portas, ó Deus, estende as tuas mãos, Senhor, reverte esta situação para a glória e honra do teu nome. Neste momento, queremos pedir uma bênção toda especial em favor de todos aqueles, Senhor, que nos acompanharam nesta manhã. Que a bênção do teu Espírito continue sobre as suas vidas, ó Pai. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito esteja com todos hoje e para todos sempre. Amém.